meus amigos, tudo bem? Como vão todos vocês? Mais uma vez, Fernando Chaves, trazendo os cumprimentos e agradecido por mais de 3.000 visualizações. Estamos crescendo, isso é importante. Mais de 3.300 e poucas visualizações no LinkedIn. A gente precisa mexer no YouTube. E aí, essa é conosco, né? Eu e vocês, para a gente chegar no auge, para a gente trabalhar bem esse bate-papo. Tenho recebido algumas respostas, né? Às vezes alguns conselhos também, que são importantes. Eu não me furto em dizer que, para mim, o diálogo é que é importante. Seja construtivo, seja um feedback de reposicionamento, eu acho super importante. Os likes sempre me agraciam, né? E eu me sinto muito feliz. Inscreve no canal para que a gente fortaleça esse vínculo com mais assiduidade, né? Hoje a gente fala do bloco 3 em liderança nas empresas familiares, né? Olha, a gente entende que a empresa familiar ele tem um percentual altíssimo de participação no sistema econômico do país. E a gente não pode negar que a base disso, essa empresa familiar, faz crescer essa coisa. E isso é importante, não só para as empresas, como para os profissionais mesmo. Mexer nesse mercado com tanta avidez, né? Vejam vocês exemplos que todo mundo sabe, né? A Rede Globo, uma empresa altamente familiar, aqui e acolá dá uma profissionalizada na coisa, né? Mexe, e eu acho de suma importância isso, né? A Record, grupo realmente familiar também, né? E N, né? Eu não sei ao certo dizer para vocês, eu não peguei nisso para ver essa pesquisa. Mas a gente entende que a maior parte das empresas no Brasil são empresas no campo da gestão familiar. Eu mesmo trabalhei em duas, né? Então a gente entende mesmo a coisa, né? Eu diria, eu brinco às vezes dizendo de as agruras porque passam as lideranças. Porque passam todos os colaboradores dessa empresa familiar. Não deixa de ser importante. Mas a cultura é muito sólida do ponto de vista, isso aqui não se mexe. E eu participei disso. E a família dizia, não mexe nisso. A gente entendia, às vezes, como um direcionamento, né? Tipo pai e filho, né? Não mexa nisso, meu filho, né? E às vezes até a palavra meu filho vinha, sabe? Não mexa nisso, meu filho. Não, 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 aí não. Outro lá disse uma vez, olha, não mexe no financeiro é do meu filho, e eu trouxe você aqui para fazer essa gestão, mas não vai para esse campo. Olha, que a gente entende que o Robert Kaplan e o David Norton trabalhavam isso enquanto BSC, lembra o Balanço Scorecard? Mas eles trabalhavam muito quatro áreas, macro áreas da organização: financeiro, clientes, processos e RH. Olha que naquela época o RH era o quarto elemento, né? Hoje, hoje já se reverte essa árvore, né? Já entram como RH, processos, clientes, financeiro. Se a gente analisar muito mais de perto, vocês podem trocar as outras três, mas RH não pode, deve estar sempre fazendo parte do estágio primeiro, né? Fortalecer talentos. Além de todas as empresas proclamam isso, né? E vejam, as empresas proclamam essa coisa e muitas vezes não fazem. O talento em primeiro lugar, o talento aqui tem voz, quando implementam um planejamento estratégico, já esboçam no primeiro mês a razão de ser daquele valor que foi construído, né? A busca incessante por melhoria do talento.
o talento está sempre com voz ativa. Às vezes não é assim. Essas empresas pregam isso e não aplicam com tanta veemência, né? Para o estilo de liderança, e a gente entende que os líderes, muitas vezes, são sofredores, né? E por que isso? Porque às vezes eles querem esboçar um outro tipo de lapidação desse talento, né? A contratação deve vir com mais força dentro da árvore, competência, comprometimento, competência, a gente sempre fala isso, né? Competência com suas duas vertentes, conhecimentos e habilidades. A área do comportamento, incluindo aí atitudes, motivação, engrenagem, aguerrido. O negativo também entra aí, né? Como também lá na competência, o negativo entra também, né? E nós, líderes, temos que entender desse diagnóstico. Então, quando o colaborador ele entra na empresa, ele entra por competência, porque você contratou, evidenciado, né, pelas perguntas que você fez, aquelas perguntas de entrevista, depois até a gente pode falar num capítulo sobre como entrevistar candidatos de uma forma mais veemente. Eu tenho até isso já no meu canal, mas eu posso trazer mais para cá, porque já faz uns 3, 4 anos, a coisa já se perdeu um pouco, né? Perante algumas soluções mais inovadoras na entrevista, né? Mas nós somos avaliados. Outra coisa também. Nós todos somos avaliados por uma árvore, né, de atitudes, hábitos, conhecimentos e habilidades. Então, atitudes e hábitos são motes do comprometimento, né? Em estar comprometido em fazer aquilo, né? Em entregar resultados. A RH sempre tem isso, né? A primeira semana foi discutido muito sobre como entregar resultados. Os aspectos que o RH, e isso vai uma dica, tem que entender do outro comportamento. Ah, se quiserem fazer um DISC, fiquem à vontade. Aquilo, só a psicologia entende aquele negócio. O DISC, dominância, interferência, né? Então, de que maneira aquela interferência, aquela influência, né, é, é sentida, né? Nossa, a gente entende como um resultado muito forte, né? Muito importante na escala do colaborador. Se quiserem fazer um disco, é de suma importância. Tá? Averiguar o quanto de comportamento produtivo aquele colaborador evidencia. Uma boa dica para se contratar colaboradores. Eu mesmo entrei numa empresa, nos idos dos anos 90, final dos anos 90 para 2000, para este século, né? Fiz um disco numa empresa chamada Zambon Group, maravilhosa empresa vinda da Itália, Firenze, mas era fantástica. Ainda é bem sólida aqui no Brasil, indústria farmacêutica. Sempre reputo como uma das melhores empresas que eu trabalhei. As lideranças querem, muitas vezes, se empenhar em fazer algo próprio, mas, às vezes, a escala de valores da empresa familiar exerce uma força muito grande sobre não fazer ou só fazer aquilo, entender que isso é realmente uma coisa que para eles tem um valor muito forte. E tem até uma coisa que diziam na época, quando eu trabalhei numa outra empresa familiar, e que essa empresa montou um planejamento estratégico e tal, né? E essa empresa, o consultor abordava um tópico importante: cuidado para o almoço do domingo não ser levado para a mesa de reunião da segunda-feira. Mas ele falou aquilo como uma ciganologia, porque foi a pura verdade. Um abraço, tudo de bom, bye bye, obrigado mais uma vez. Tchau.